Olá, povo querido, graça e paz, tudo bem? Bom dia, mais um dia que o Senhor nos permite viver. Motivo de gratidão ao nosso Deus por essa oportunidade que nós temos de estar diante dele todos os dias. Eu quero mais uma vez te agradecer para você que está aqui de novo, você que é recorrente aqui nesse canal, que Deus possa abençoar poderosamente sua vida, em nome de Jesus. Você que está aqui pela primeira vez, você é muito bem-vindo. Amém? Eu tenho recebido mensagem lá do Piauí, que Deus possa abençoar o Piauí, aquela família abençoada ali que está sempre com a gente, que possam ser ricamente abençoados por Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém? Quero agradecer também a todos que têm compartilhado no grupo do bairro, da família, da igreja, que têm nos ajudado a partilhar a palavra do Senhor. Estamos nos dias de carnaval, irmãos, e muita gente passando por problemas seríssimos, ataques espirituais, pessoas estão relatando de que estão vivendo uma experiência de não sentir muito a presença de Deus, realmente um peso espiritual muito grande, esfriamento espiritual, briga, doença, uma série de coisas têm acontecido nesses dias, e eu quero meditar com você uma palavra que eu tenho certeza que vai impactar muito sua vida, vai mexer com sua vida espiritual. É uma coisa que eu fiquei muito feliz, irmãos. 3 pessoas que estão sempre aqui conosco no canal, que eu conheço, e falam, pastor, eles falam, 3 pessoas falaram assim para mim, eu fico acompanhando a numeração de pessoas que estão vendo os vídeos, e a pessoa chegou para mim e falou assim, pastor, tem dia que eu não consigo, tem vídeos que eu estou até atrasado para ver, mas eu não deixo passar nenhum sem eu visualizar. E às vezes eu vejo o vídeo dias depois, vídeo que aconteceu há 4, 5, talvez mais dias atrás, e Deus fala da mesma maneira, porque não tem nada a ver com o homem, não tem nada a ver comigo, tem a ver com o Senhor. E eu fico muito grato a Deus por todos vocês que têm estado assim, ainda que não consiga ver no dia, ver no outro dia, ver em outro momento, ainda assim dá importância para a palavra e tem estado sempre com a gente aqui, em nome de Jesus. Amém? Eu quero falar com vocês, irmãos, ler um texto, na verdade, que se encontra no livro de Esther, capítulo 4, versículo 16. A palavra de Deus diz assim, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem ao meu favor, e não como nem bebo durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos com vocês, e depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, e se eu tiver que morrer, morrerei. Irmãos, o momento que a nação de Israel, na verdade o povo judeu estava vivendo aqui, é o momento em que foi feito um decreto, e esse decreto era para que todos os judeus tivessem um dia, uma hora, uma data específica aonde eles seriam mortos. Os judeus, irmãos, eles sempre foram perseguidos. Judeu é um povo que sempre foi perseguido e não está sendo diferente agora. Cuidado você que vê televisão, a televisão está tentando dizer que os judeus, Israel está atacando, não, Israel só está se defendendo dos ataques constantes que eles recebem, das ameaças que eles recebem, e eles estão se defendendo e tentando resgatar os seus compatriotas que estão presos, Hoje eu não sei como é que está essa situação em relação aos presos lá que ficaram, mas eles estão só revidando ou se defendendo. Cuidado para ninguém manipular sua mente com relação a isso. Mas sempre foi recorrente esse assunto entre os judeus, eles sempre foram perseguidos, é um povo que aprendeu a se adaptar. Eu vou gravar um vídeo falando sobre 7 maneiras, 7 chaves espirituais para que as pessoas possam prosperar. Eu tenho certeza que vai ser muito edificante para a sua vida, para você que está aqui conosco sempre. E aqui a gente volta para o texto, e o texto vai dizer para mim, para você, irmãos, que a rainha Esther, ela vai tomar uma decisão. Que decisão é essa? Irmãos, existia um decreto, já estava valendo, não tem como voltar atrás, amém? Selou um decreto com o anel do rei, não consegue recuar mais, ainda que o rei mude de ideia, que no caso o rei não sabia, foi feito com o anel dele, mas ele não tinha participação, ele não sabia do que tinha sido feito, e a nação de Israel estaria diante de uma situação difícil. E Mardoqueu, irmãos, primo da rainha Esther, ele vai dar uma orientação, ele vai dar uma direção, ele vai dar uma instrução para ela. Ele vai dizer, olha, existe um momento, existe um decreto e nós vamos morrer. E ela vai dizer, mas eu vou dizer o quê? Como é que eu vou encarar o rei? Como é que eu vou chegar diante da presença do rei sem ser convidada? Apesar de ser rainha, ela só podia acessar a presença do rei se ela fosse convidada. E ela foi e falou, olha, e o Mardoqueu falou, olha, talvez foi para isso que Deus colocou aí dentro do palácio. Talvez foi para isso que Deus colocou como rainha. Eu quero verbalizar isso para você agora. Talvez foi para isso que colocou você como filho desse pai,
filho dessa mãe, marido dessa mulher, esposa desse marido. Talvez foi para isso que Deus colocou você nesse bairro, na escola, na família, talvez no hospital, eu não sei. A única coisa que eu tenho que dizer, irmãos, é que Deus talvez tenha colocado eu e você em alguns locais para poder trazer soluções para causas impossíveis. É isso que eu quero falar com você hoje. Deus, Ele quer usar a minha vida e a sua para trazer soluções para algumas causas que são impossíveis. E aqui, irmãos, a causa aqui era impossível, não tinha como mudar o quadro, não tinha como mudar a situação. O que você quer dizer com isso, pastor? Irmãos, eu quero dizer com isso que a palavra de Deus está dizendo para mim e você, está nos dando direção, que quando a gente começa a entender que precisa de mudar de nível espiritual, a gente precisa, além da palavra, a gente precisa também de jejuar. Talvez você está passando por uma situação que você já vem orando, já vem buscando, já está aqui conosco dias e dias e parece que as coisas não mudam. Talvez o Espírito Santo está me induzindo hoje a falar da palavra dele a respeito do jejum. Aqui a rainha Estela vai dizer, olha, eu preciso de todo mundo. Então ela botou todos os judeus para que estivessem jejuando, inclusive os animais. Ele vai dizer que todos eles eram para jejuar durante 3 dias e 3 noites. Eles disseram, olha, vamos jejuar. Ela jejuou, as servas dela ali, que estavam a serviço dela também jejuaram, porque eles entendiam que precisavam de uma resposta urgente, eles precisavam de uma solução urgente para aquele problema. E o que eles fazem? Eles decidem orar e jejuar. E eu quero motivar você, incentivar você que está passando por algumas situações difíceis, que você já vem orando, pastor, as coisas realmente não têm mudado. Eu quero dizer para você que se você começar a intensificar, faz um jejum, irmãos, de 1 dia, 2 dias, 3 dias. Às vezes a gente fala assim, não, eu não consigo, irmãos, não consegue por conta da necessidade. Aqui, quando eles começaram a entender que se não fizesse, iriam morrer, irmãos, a espada, de forma truculenta, eles falaram, opa, eu preciso de mudar o cenário, mudar a situação, mudar a circunstância, e eles tomaram uma decisão de jejuar. Talvez você precise fazer isso pelo seu casamento. Talvez a comunicação entre marido e mulher já não vai muito bem, talvez é pela sua saúde, pela saúde de alguém, talvez é por uma porta de emprego, talvez é para que Deus possa mudar alguma coisa. Você está passando por uma perseguição espiritual, às vezes no trabalho, na escola, na faculdade, na família, no bairro. Você fala, meu Deus, não fiz nada com esse vizinho, por que eu estou passando por isso? O Espírito Santo está me direcionando a falar com alguém hoje, e esse alguém é você. Ele está dizendo para mim e para você hoje, dizendo, olha, você pode mudar qualquer situação se você mergulhar em minha presença. E para mergulhar, irmãos, fundo no mundo espiritual, muitas das vezes a gente tem que fazer, sabe o quê? Mudar algumas atitudes, mudar alguns comportamentos e fazer aquilo que a gente não faz com muita frequência. Eu espero que essa palavra esteja penetrando no teu coração e venha trazer resultados positivos para a honra e para a glória do Senhor na minha vida e na sua. Amém? Estamos num período, irmãos, de entidades demoníacas soltas, chaves de cidade sendo entregues na mão de entidades e batalhas terríveis acontecendo, mas eu quero liberar sobre a sua vida que o poder da oração ainda continua sendo muito eficaz. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu quero falar com você em nome de Jesus. Creia que Deus, ele tem poder de mudar toda e qualquer situação. Às vezes o que falta é o meu passo, é o seu passo, é o meu impulso, é o meu avanço na direção certa. E Deus está me impulsionando a minha vida e a sua para tirar um período de jejum em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o Pai? Senhor, nosso Deus e Pai, Pai amado e querido, aqui estamos, ó Pai, diante de Ti e da Tua presença, Senhor. Estamos clamando, meu Deus e meu Pai, e também, Senhor, eu te peço, meu Pai, dê força a esse homem, a essa mulher, Senhor, que sentiu o desejo no coração. Essa palavra, meu Pai, penetrou no coração, meu Pai, produzindo, meu Pai, um desejo ardente, Senhor, de dizer, olha, eu preciso de mudar esse quadro, eu preciso de orar, jejuar pela vida de alguém, pelo filho, pela mãe, pelo vizinho, pela vizinha, pela saúde. Eu não sei o que é, Senhor, mas tem pessoas que vão partir de hoje, vão dizer, olha, tal dia, de tal dia a tal dia, de tal dia a tal hora, eles vão jejuar, Senhor. Eu te peço, fortaleça homens, fortaleça essas mulheres, fortaleça esses jovens, que eles possam ser impactados em nome de Jesus e que eles possam entender, meu Pai, que o poder de mudar as coisas, ó Pai, estão nas mãos deles, que eles possam tomar posse disso em nome de Jesus e viver uma experiência poderosa e sobrenatural na vida de cada um deles. Eu quero abençoar o dia, abençoar a casa, a família, o trabalho e também as intenções e as decisões, ó Pai, porque tem pessoas que vão tomar decisões hoje de orar, jejuar e vão viver uma experiência gloriosa e sobrenatural em nome de Jesus. Eu abençoo você de cada lugar que você estiver. Se você puder, escreva aqui nos comentários em nome de Jesus, de qual local que você está. Tem esse irmão que está colocando aí que é do Piauí, pastor, eu sou de tal lugar, de tal cidade, do Rio de Janeiro mesmo, eu sou de outro estado. Escreva aí em nome de Jesus. Se tiver um pedido de oração,
coloque também o pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você em nome de Jesus. Amém? Não esquece de deixar o like. Se não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe essa oração com alguém. Talvez alguém esteja passando por um momento difícil e não sabe como sair dele. E eu quero dizer para você que o jejum pode mudar toda a história em nome de Jesus.